Oi, eu sou a Maria e esse é um vídeo muito requisitado por vocês, que é sobre quem eu sou, o que eu tô fazendo na Suécia, como eu conheci meu namorado, com que eu trabalho, quantos anos eu tenho, eu sou formada, o que eu gosto, enfim, todas as curiosidades que vocês tinham sobre mim, eu vou responder nesse vídeo aqui. E eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, semana passada, eu acho, eu abri duas, na verdade. E aí eu fiz um compilado de 20 perguntas pra responder neste vídeo, que vai de uma vez por todas sanar todas as dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários, a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo, uma versão atualizada talvez no futuro. Enfim. Antes de começar a responder as perguntas, meu nome é Maria Laura, eu faço vlogs aqui no YouTube e eu tenho postado um vlog por semana faz uns 2 meses já, e tem sido muito legal, eu tô amando, postando mais minha rotina, as coisas que eu faço, a minha vida aqui em Estocolmo. Então se você não me conhece, eu vou deixar aqui algum vídeo, algum vlog anexado pra vocês verem, pra vocês fazerem parte da nossa comunidade, pra gente crescer a comunidade, né, que eu tenho uma micro comunidade aqui no YouTube, mas que vem crescendo um pouquinho a cada dia, que é muito importante pra mim. Então agora vamos pra algumas perguntas que vocês mandaram aqui. Quantos anos você tem e quando é seu aniversário? Gente, eu tenho 27 anos, eu faço aniversário dia 14 de agosto, eu nasci em 98, e eu sou do signo de Leão. Eu amo meu signo, amo meu signo, eu sempre amei ser de Leão, eu adoro tudo que envolve o universo do signo Leão. Eu não sei muito sobre signo, mas o que eu sei de Leão eu adoro, e eu me identifico demais com leoninos. Eu sei que muita gente não gosta, é um signo polêmico, controverso, mas eu particularmente adoro. De onde do Brasil você é? Gente, seguinte, eu sou de Avaré, São Paulo. É uma cidade no interior de São Paulo. Fica mais ou menos umas 2h30, 3 horas da capital, dá uns 250 quilômetros mais ou menos. E eu nasci e cresci em Avaré minha vida inteira. Morei lá até os meus 18 anos. E com 18, em 2017, né, com 18 para 19, eu fui pra Cianorte, no Paraná. E eu morei em Cianorte até os meus 25, que foi quando eu vim pra Suécia. E aí eu fiz faculdade em Cianorte, que daí a gente vai chegar na parte de faculdade aqui ainda, mas eu fiz faculdade lá na UEM em Cianorte, e morei lá até 2023, que daí foi quando eu vim pra Suécia. Então eu considero que, assim, eu sou parte do interior de São Paulo e parte do interior do Paraná, porque, assim, eu cresci, né, no interior de São Paulo, então eu sei muita coisa do interior de São Paulo, mas eu carrego algumas coisas do interior do Paraná, porque, querendo ou não, eu morei lá por 6 anos. Aí a terceira pergunta é uma pergunta mais profunda, né, uma sessão de terapia aqui, que é: Má, como você se descreve? Seus gostos, personalidade, interesses. E, cara, sempre tive muita dificuldade de falar, né, quem que eu sou, como é que eu me descreveria. Mas, assim, eu acho, se eu for falar em poucas palavras, o que é a personalidade, eu me acho uma pessoa muito curiosa, eu sou muito determinada também, eu tenho um pouco de ansiedade, um pouco bastante, então acho que faz parte de mim isso também. Mas eu sou muito analítica, eu gosto de romantizar as coisas, eu gosto de coisas bonitas, eu sou muito atraída por coisas bonitas e estéticas e estar cercada de coisas legais. Então eu sou uma pessoa muito leal a quem eu amo e a quem está na minha vida. Então eu acho que isso poderia descrever um pouco da minha personalidade, assim, o que eu sou, né, quem eu sou. Agora, sobre gostos e interesses, cara, isso pra mim é muito complexo. Sou uma pessoa que eu tenho diversos interesses, diversos gostos, assim, mas coisas que eu gosto muito, que é moda. Spoiler, eu fiz faculdade de moda, então óbvio que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de sair, bater perna, conhecer um lugar novo, saber cultura. Eu amo cultura, eu sou apaixonada por cultura. Eu poderia saber todas as culturas do mundo, assim, de pessoas e cidades. Eu adoro cultura, eu adoro análise antropológica, e assim, eu sou apaixonada por isso, comportamento também adoro. Eu amo design, e não só moda no geral, né, mas eu gosto de design de interiores, de mobiliário, gráfico, enfim, amo design com todo o meu coração. Eu também adoro bichinho, especificamente gato, você sabe que eu tenho um gato. Desde criança, eu sempre amei bicho, e quando eu nasci, eu ganhei um cavalo. Meu pai sempre incentivou muito esse gosto de bicho em mim, né. Eu sempre gostei muito de estar na fazenda. Meus 2 primeiros anos de vida, inclusive, eu morei numa fazenda. Acho que isso pouca gente sabe, mas eu basicamente cresci 2 anos da minha vida na fazenda. Aí depois eu fiz um êxodo rural pra cidade. Mas aí eu cresci o resto da minha vida em Avaré, no caso. Mas a fazenda que a gente morava era dentro de Avaré ainda, mas assim, mais afastado, obviamente. Então, assim, sempre tive muito esse contato com bicho, com natureza. E aí, quando eu era criança, eu já ganhei cachorro. E eu nunca tive um momento na minha vida que eu não tinha bicho perto de mim. Eu sempre gostei muito de animal. Eu gosto muito de comida. Eu não sou muito fã de cozinhar. Não é o meu
meu forte, assim. Eu gosto muito de fazer doces, enfim, tortas, assar coisas, mas cozinhar, tipo, comida não é muito meu rolê, não. Eu cozinho mais porque eu tenho que fazer comida em casa, mas não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu amo ir em restaurante, amo experimentar coisa nova. E um fato curioso sobre mim é que eu como de tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Só carnes exóticas, que é uma coisa que eu não sou muito fã, que, assim, de preferência eu evito comer carne, eu como basicamente só frango. Frutos do mar eu gosto bastante, mas carnes exóticas, tipo, sei lá, aqui tem carne de urso, de alce, de veado. É um pouco demais pra mim, já não vou estar experimentando. Mas de comida, assim, pratos, temperos, vegetais, coisas diferentes, eu sou sempre muito aberta a experimentar. Eu não era uma pessoa muito aberta à comida, eu fui uma criança bem difícil de comer, mas assim, depois de um tempo eu só falei, não, eu preciso ser uma pessoa mais aberta à culinária. E aí eu dediquei a minha vida a melhorar meu paladar. No momento eu tô tentando gostar de coentro, que é uma coisa que eu não gosto, e eu tô tentando fazer meu paladar se acostumar com coentro. Boatos que quem não gosta de coentro é uma coisa genética, né? Mas não sei, eu tô tentando gostar. Mas não tá funcionando muito bem. Eu tô mais acostumada com o sabor, mas ainda não é uma coisa que eu gosto. Mas no geral, assim, eu sou uma pessoa muito versátil pra comer mesmo, assim. Dificilmente eu vou no restaurante e não vai ter nada que eu não vá comer, assim. Quais séries você mais gosta? Nossa, essa daí é muito fácil pra eu responder. Glee e Sex and the City, assim, minhas top 2 séries que eu mais gostei de assistir na minha vida. Glee é a série que me moldou, assim, a personalidade de adolescente jovem. Comecei a assistir Glee, eu tinha 11, eu acompanhei todos os anos da série, foi, assim, é a série que moldou quem eu sou, assim, minhas referências, tudo vem de lá, tipo, meu gosto por teatro musical, que eu gosto muito de teatro musical, vem de Glee. Meu gosto, assim, referências de cinema, que eu vi na série, eles falam de algum filme, eu fui assistir, e aí, enfim, né, assim que funciona a referência, pra eu ver alguma pessoa falando sobre, aí você vai pesquisando e descobre um mundo de referências. Então, Glee é a série que, assim, eu guardo no meu coração, eu sempre fui muito apaixonada por essa série, eu assisti tudo 1 milhão de vezes, amo muito. E a outra série é Sex and the City, que daí Sex and the City me moldou mais mais adulta, assim. Eu vi Sex and the City a primeira vez, eu tinha 17, eu acho. 18 anos, mais ou menos. Que daí é a série que me moldou ali nos meus early 20s. Mas outra série que me moldou muito também, que eu não sei se é considerado uma série, mas é RuPaul's Drag Race, que eu assisti também por muitos anos. Eu comecei a ver ali em 2016, 17, não lembro. E me moldou pra caramba também. Foi uma coisa assim que, nossa, descobri o mundo com RuPaul's Drag Race. Eu amei também muito. Então eu acho que essas três. Mas é que RuPaul's é um reality show, então não sei se entra na categoria série, mas Glee, Sex and the City com certeza. E RuPaul's Drag Race se você considerar série. Outra série que eu amei muito também foi Gossip Girl. E não teve tanto impacto na minha vida quanto essas outras, mas é uma série que eu gosto muito. Também eu gostei muito de Grey's Anatomy uma época, eu gostei muito de Friends. Mas são séries que eu assisti, assim, fiquei muito viciada enquanto estava assistindo, mas depois meio que morreu, sabe? Não foi uma mudança de vida, como essas outras séries foram pra mim. As últimas séries que eu assisti foi Severance, eu amei muito Severance, e eu assisti What We Do in the Shadows no começo desse ano. Cara, eu amei, porque eu tinha assistido já o filme de What We Do in the Shadows, e é muito engraçado, é muito legal. E aí eu assisti a série, só que eu falei, essa série vai ser horrível, né? Porque o filme é muito bom, normalmente a série vai ser ruim. E a série é muito boa. Tipo, eu recomendo muito que vocês assistam. E eu não sou uma pessoa de assistir muito série. Eu era mais antigamente, quando eu era mais novinha, mas hoje em dia eu não assisto muito. Inclusive, um hábito que eu queria muito voltar, porque eu sei que tem muita série boa sendo lançada e eu não tô assistindo. Eu também assisti a última temporada de Stranger Things, esses tempos atrás, que eu assisti Stranger Things quando foi lançada. Muito legal, mas não foi, nossa, série zona na minha vida. Série legalzinha de assistir. Você é formada e trabalha com o quê? Então, como eu falei pra vocês, eu sou formada em moda, fiz moda na UEM, lá em Cianorte, que é a UEM, a Universidade Estadual de Maringá. E eu me formei em bacharel, em moda, então assim, eu fiz lá meus 4 anos de curso. Só que assim, gente, eu nunca trabalhei como estilista na minha vida. Por mais que a faculdade de moda forme estilistas, e eu sou tecnicamente uma estilista, desde o meu primeiro estágio, assim, eu sempre fui pra área do marketing, de social media. Então, assim, desde a primeira vez que eu pisei numa empresa pra trabalhar, fazer estágio, foi na área do marketing. Eu trabalhei já em agência, trabalhei em área de marketing, empresa de moda e tal. E hoje em dia, eu trabalho como social media manager, mais de uma empresa de biotech. Não tem nada a ver com moda.
Mas eu já estava acostumada, como eu trabalhei em agência a gente trabalha com várias marcas de vários nichos, então para eu migrar pro biotech não foi tão difícil assim. E é uma empresa aqui de Estocolmo mesmo. Meu trabalho, ele é remoto, mas se eu quiser ir pro escritório eu posso ir também, então assim, é ótimo. Próxima pergunta é: amo seu estilo, onde você acha inspirações para os seus looks? Gente, isso daqui é uma coisa que eu acho engraçado, porque assim, eu falei pra você, eu sou formada em moda. E não apenas sou formada em moda, mas eu cresci no meio da moda, minha mãe sempre teve loja de roupa, então assim, sempre foi um interesse muito genuíno meu, esse universo da moda. Então eu acho que por ter esse interesse, por ter estudado moda por muitos anos, por ter, tipo, sei lá, com 13 anos eu começar a ler livros de moda, etc., eu tenho um arsenal de referências e de coisas de estilo na minha cabeça, sabe? Inclusive muitas coisas que eu desconstruí ao longo do tempo, enfim, ou coisas que eu vou aperfeiçoando, amadurecendo. Então eu acho que só de ter já esse referencial de coisas, né, de muitos anos, eu já tive muita vantagem em saber o que eu gosto e o que eu não gosto desde muito cedo na minha vida. Tipo, desenvolver o estilo pessoal já, assim, venho desenvolvendo ele há muitos anos, que é uma coisa que está sempre em constante evolução, né? Mas eu tenho bastante noção já do que eu gosto e do que eu não gosto, e da onde procurar referências. Mas hoje em dia eu uso muito, obviamente, eu uso Pinterest, eu adoro usar Pinterest, só que meu algoritmo, ele é muito treinado, porque eu uso Pinterest faz muitos anos, tipo, sei lá, mais de 10 anos. Então meu algoritmo já é bem, assim, bem a minha cara. Eu adoro também ver livros de moda. Eu tenho muitos livros aqui em casa, eu tenho muitos livros no Brasil também que eu queria muito trazer de volta. Eu amo ver revista, eu sempre amei revista, mas eu acho que hoje em dia você pegar inspiração em mídia física é muito único, porque o Pinterest, tipo, todo mundo tá lá, todo mundo vai ter as mesmas referências. Mas a mídia ali, o livro, a revista, não é todo mundo que tá vendo isso. Obviamente tem pessoas vendo, mas assim, não é todo mundo que tá lá. Então eu adoro pegar, às vezes, um livro aqui em casa, só ficar olhando, vendo, tipo, olha só, que coisa interessante, né? E também pegar passarelas antigas, tipo anos 90, que eu adoro, as minhas décadas favoritas de moda. Enfim, pega, sei lá, Prada 1997, não sei. Coisas bonitas que você pode pegar de inspiração dali. Então você tá, tipo, up to date com Fashion Weeks e tal, eu acho muito legal, porque são lugares que as pessoas estão ali para realmente mostrar roupa. Então elas vão fazer uma coisa mais bold, que você pode pegar inspiração, que você pode pegar referência. Então, assim, é um arsenal mesmo. São vários lugares que você vai pegando um fragmento aqui, outro ali, criando o seu próprio portfólio na sua cabeça, para você conseguir se vestir, ter noção do que você gosta, do que você não gosta, etc. Mas, de qualquer forma, eu sempre priorizo estar muito confortável. Eu tenho muito pavor de não estar confortável com o que eu tô vestindo. Ainda mais hoje em dia, que, sei lá, eu tenho muita preguiça de estar apenas bonita e não estando confortável. Então, assim, todos os meus looks que vocês forem ver, dificilmente eu tô, sei lá, passando frio, passando calor, alguma coisa apertada, alguma coisa que não tá legal ali no meu corpo. Eu sempre prezo muito pelo conforto, junto com a beleza. Eu acho que não dá pra abrir mão de beleza e ter só conforto. Eu acho que os dois podem caminhar lado a lado de forma muito amigável. A próxima pergunta é: por que você foi morar em Estocolmo e qual é a sua história? Gente, eu vim morar em Estocolmo por causa do meu namorado. O Henrik é norueguês, na verdade, nasceu na Noruega, mas ele mora em Estocolmo desde criancinha. Então, assim, eu conheci ele morava aqui. E aí eu vim pra cá pra morar junto com ele e moro aqui já faz 2 anos, então é basicamente isso. Eu vim por causa dele, mas acabou que é um lugar que eu gosto muito, que eu vim pela primeira vez pra cá pra ler o ambiente, né? Se eu ia gostar de morar aqui ou não, se eu ia gostar, enfim, né, de conviver com ele e tudo mais. E eu fiquei aqui 40 dias, primeira vez que eu vim pra cá. E aí eu amei a cidade, uma cidade que até hoje eu amo muito. Então, eu decidi morar aqui mesmo, tipo, realmente vou tentar morar lá. E assim, venho adorando a experiência desde então. E aqui o próximo é como conhecer o seu namorado. Então, gente, eu e o Henrique, a gente se conheceu em 2021, assim. Vou resumir a história muito, mas se você quiser ver completo, acho que no meu TikTok eu postei um vídeo sobre isso. Mas eu posso trazer mais pra vocês aqui, pra esse vídeo não ficar gigante. Conheci o Henrique na internet, namoramos à distância, né, aquele web namoro bem adolescente, namoramos à distância por alguns meses, deu acho que quase 1 ano. Aí vim pra cá, fiquei 40 dias, e aí depois, eu vim pra cá em 2022 pra conhecer ele. Aí em 2023 eu mudei pra Suécia. Então, o resumão da nossa história é essa. O que você mais gosta e menos gosta sobre morar no exterior? O que eu mais gosto? Eu gosto muito de estar... Eu acho que é o que eu mais gosto e o que eu menos gosto é a mesma coisa, porque é estar em contato com uma cultura diferente. Adoro estar em contato com uma cultura diferente, mas também não gosto de estar em contato com uma cultura diferente. Porque toda cultura no mundo, né, tem seus prós e contras. E aqui também é a mesma coisa. Você ter que se adaptar a uma cultura nova
é muito desgastante. É solitário, é desgastante. Você tem que aprender tudo de novo. Já falei pra você sobre isso. Tipo, eu me senti um bebê quando eu mudei pra cá, eu não sabia nada. Então é desgastante você ter que aprender normas sociais e aprender como as coisas funcionam, com as suas tradições. Enfim, é desgastante. Mas ao mesmo tempo, é maravilhoso você estar aprendendo muita coisa nova. Você tá tipo, caraca, olha como as pessoas vivem, olha como existem pessoas diferentes no mundo, olha como, né, as pessoas enxergam o mundo diferente de você, olha como tem coisa boa pra você aprender também. Então eu acho que é os dois, né? Estar em contato com uma cultura nova é muito bom e muito ruim. E eu também acho Estocolmo linda. Eu adoro aqui, eu acho tudo é lindo. Eu saio na rua e é, tipo, simplesmente inspirador, porque eu olho pra tudo e tudo é lindo. Então, uma das coisas que eu mais gosto também é que tudo é lindo. A próxima pergunta é, você tem cidadania europeia? Eu não tenho, eu vim pra cá com um visto, que é um visto de sambo, né, que a gente fala. Que sambo é a palavra em sueco para casais que moram juntos, mas não são casados. São, tipo, um status de relacionamento, sabe? Que não é namorando, mas também não é casado. Você é um sambo. É tipo... namorido, que a gente fala, meio que a mesma coisa. E aí, quando eu vim pra cá, né, eu vim pra cá em junho de 2022, aí em setembro eu apliquei pro meu visto, e aí o Henrique foi pro Brasil, enfim. Resumo, meu visto foi aprovado, aí eu vim pra cá uns meses depois, mas eu vim com visto, não vim com cidadania, não. E agora, gente, a gente vai entrar numa categoria Suécia, minha experiência morando aqui e tudo mais. A próxima pergunta é, as pessoas na Suécia realmente são fechadas? Ai, gente, se for comparar com o Brasil, acho que qualquer país é. Porque, assim, brasileiro é muito amigável. Você consegue... No Brasil, a gente vai conversar com uma pessoa e parece que a gente já é amiga dela há muito tempo. A gente tem essa habilidade social que aqui eu não vejo muito. Então, as pessoas tendem a ter essa impressão de que suecos são mais fechados. Então, eu acho que, de certa forma, são mesmo. Porque no Brasil, a gente já conhece, já fala da vida, já fala assim, nossa... Vai falando de problema, vai falando de conquista, vai falando de sonhos, sem nem conhecer a pessoa direito. E aqui é muito tempo de amizade pra alguém confiar em você pra falar sobre dores e traumas e sonhos e metas e conquistas, enfim, não é assim de cara que nem a gente faz no Brasil. Então eu acho que de certa forma eles são mais fechados do que a gente, porque brasileiro é muito amigável mesmo. A gente é um país muito do abraço, e aqui não é tanto. O que foi mais difícil pra se adaptar em outro país? De início foi a questão da escuridão. Até hoje é um pouco difícil, eu não gosto da escuridão do inverno. Mas eu acho que com o tempo passando, vem sendo difícil a adaptação. Mas não diria que é difícil, mas é tipo, entender como a sociedade funciona. Porque as pessoas aqui, elas interagem de uma forma diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. Como eu tava falando pra vocês. Então você entender esses códigos sociais, essa forma de interagir, é um pouco complicado. Às vezes a gente tá sendo demais, porque a gente é brasileiro, né? A gente é tipo, nossa, que diversão. E eu nem sou uma pessoa muito extrovertida. Mas ainda assim, às vezes eu sinto que eu tô sendo muito. E aqui eles não são muito. Então, assim, eu tento balancear isso, é um pouco confuso. Então, eu acho que essa adaptação na sociedade é um pouco difícil, assim. Mas é uma coisa que é fazível. Eu tô bem melhor hoje em dia do que eu tava quando eu cheguei. Quando foi que você percebeu que a Eva ia se tornar do seu lar? Então, amiga, isso é uma coisa meio complexa. Não sei, complexa, mas é porque... Qual a definição de lar, né? Tipo, quando é que eu sei? Eu não sei. Mas eu acho que demorou cerca de 1 ano, assim, pra eu falar, caraca, é aqui que é o meu lugar, né? Aqui que é a minha cidade. Eu acho que foi quando que a minha melhor amiga, ela mudou pra cá também, né? E o dia, quando ela chegou, que eu fui mostrando pra ela a cidade, mostrando pra ela as coisas, eu falei, nossa, eu moro aqui, tipo, eu conheço os lugares, eu conheço as coisas. Então foi exatamente 1 ano depois que eu vim que ela veio. Então, assim, eu falei, meu Deus, é minha casa, é meu lugar. Então, eu tô mostrando isso aqui pra minha amiga. Então, eu conheço isso daqui. Sabe, essa virada de chave, assim, nossa, eu pertenço a esse lugar. Acho que foi depois de 1 ano de morar aqui. Quais lugares você gosta de frequentar em Estocolmo? Tem muito lugar que eu gosto muito, assim. Eu adoro passear na cidade antiga, eu acho muito gostoso, mas só em dia de semana, em fim de semana fica muito cheio. Mas eu acho lá tão bonito. Eu adoro, de museu, eu adoro o Moderna, que é o Museu de Arte Moderna aqui. Eu acho um dos lugares mais legais que tem pra ir na cidade. Tem uma rua aqui que chama Strandvägen, que é na beira d'água, assim, é conhecida até como a Champs-Élysées nórdica. É uma rua, assim, linda. Eu adoro passear lá num dia de sol. Eu acho que fica tão lindo, tão gostoso. É um dos meus lugares favoritos de andar, de levar pessoas, conhecer aqui a cidade. Eu adoro ir nas praias que tem aqui, porque se vocês sabem, mas Estocolmo tem várias ilhas, né? Então, assim, sempre que a gente vai num lugar que é na beira d'água, é sempre muito gostoso. No verão ainda, é, assim, maravilhoso. Aqui a próxima é, o inverno realmente mexe com o psicológico, igual falam? Mexe, amiga, mexe. Mexe muito, não é nem pelo frio. Eu não sei
pra todo mundo, mas pra mim nunca foi pelo frio, porque eu gosto de frio. Então, no frio pode estar, sei lá, menos 10 graus, que o meu máximo que eu peguei aqui foi menos 20, tipo, não foi uau, que tortura, mas a escuridão é muito difícil, tipo, pra mim, pelo menos, é muito difícil, porque eu adoro sol. Não necessariamente de tomar sol, mas eu gosto de ter aquela claridade, de olhar o céu e tá azul, sabe? Uma coisa que traz felicidade. É que fica muito escuro. Assim, agora tá dando 2h30 e tá ficando escuro, sabe? Então, assim, é muito cansativo. Isso acaba com a minha rotina. Eu durmo tarde todo dia, eu acordo tarde porque você acorda, sei lá, 6 da manhã, tá escuro, tá tipo breu. Tem nenhum um raio de luz até quase 9 da manhã. Então, mexe com a sua cabeça. Você fica muito mais. Me sinto muito mais lenta, muito mais improdutiva. Eu tenho que sempre estar me forçando a fazer coisas. E meu dia dura menos do que quanto no verão, por exemplo. Como eu levanto mais tarde por causa do sol, eu vou dormir mais tarde, então. Eu faço menos coisas, que eu vejo que tá escuro lá fora, eu falo, nem vou sair de casa. Enfim, então você acaba mexendo com o seu psicológico dessa forma, sabe? Dezembro e janeiro e fevereiro são os piores meses, assim. Novembro é ruim, mas não é tanto, mas dezembro, janeiro e fevereiro são os piores meses. Março já começa a melhorar, então de março até novembro é super de boa. Mas esses 3 meses do ano, assim, são tensos. Qual foi a temperatura mais baixa que você pegou na Suécia? Gente, a mais baixa foi menos 20, mas tava a sensação de menos 30 quase. 2023, quando eu me mudei, foi um dos invernos mais frios, assim, dos últimos tempos. Isso várias pessoas falavam. Eu lembro que eu acordava, todo dia era neve caindo, neve caindo, neve caindo. Nenhum dia fazia mais do que 0 graus, assim. Era uma máxima de menos 3, às vezes, sabe? Teve um dia que eu peguei menos 20 graus, que tava com sensação de menos 30. Então, assim, foi a temperatura mais fria que eu peguei. E eu não sabia me vestir direito. Então, assim, olha. Tanto que esse inverno me traumatizou, né? Fiquei tão traumatizada que eu fiz, assim, pesquisas extensas de como se vestir pro inverno, como comprar roupa pro inverno, quais são as melhores coisas e tal, porque por mais que você seja formada em moda, eu morava no Brasil, né, eu nunca me precisei me preocupar com o inverno. Mas aí o último inverno desse ano tá sendo muito tranquilo, hoje tava 5 graus, assim, super de boa, sabe, ontem tava 8, então não passei mais por essa questão do frio extremo. A próxima é como funciona pra ter um animal na Suécia. Gente, eu acho que perguntaram isso aqui porque eu tenho um gato, né? O Zig, eu trouxe ele do Brasil. Então, assim, eu adotei ele em Cianorte. Aí eu trouxe ele pra cá. E é um processo, né, pra você trazer um bicho de outro país. Mas, assim, teve que microchipar ele, dar vacina, fazer exame, fazer quarentena. E aí eu tive que pagar uma passagem pra ele quando eu vim pra cá também. E, caraca, foi muito tenso, mas não por ele, assim, mas foi mais por mim. Porque eu fiquei muito apavorada mesmo, assim, porque gato a gente sabe que é assustado, né? Aí o Zig tinha. Nossa, ele não comia, ele tava suando. Eu pegava na mãozinha dele, tava suando no avião. E aí tem que tirar o gato do raio-x. E aquelas pessoas lá no raio-x, e você com o gato. Assim, tensão, mas deu certo. Eu tinha muito medo dele acontecer alguma coisa com ele aqui, porque o Zig, ele é FeLV, né? Ele é FeLV positivo. O FeLV não pode ficar estressado, né? Então, assim, eu fiquei com medo de dar algum estresse nele, ele tem um piripaque. Mas tá ótimo, vai fazer esse ano. Fez 2 anos que eu trouxe o Zig pra cá. Que faz 2 anos e meio que eu moro aqui. Fez 2 anos que eu trouxe o Zig pra cá. E ele tá perfeito. É assim, ele tá saudável, até engordou. Então, tipo, ele tá ótimo. Você sente que trabalhar na Suécia é muito diferente de trabalhar no Brasil? Sim, é bem diferente. Eu sei que no Brasil a gente tem uma cultura muito do workaholic. Tipo, como eu trabalho muito, meu Deus, como eu trabalho muito. E não só você quer trabalhar muito, mas como os seus superiores esperam que você trabalhe muito, que você trabalhe extra, que você trabalhe mais, que você faça mais do que você é obrigado. E aqui não tem isso. Aqui, pelo menos na experiência que eu tô tendo, na experiência que eu vejo outras pessoas tendo, aqui você faz o que você tem que fazer, não vai fazer hora extra, porque aqui nem é bem visto fazer hora extra. E não é muito bem visto você ser tão workaholic, assim, você tipo, meu Deus, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, não posso ter horas de folga, não posso ter férias. Eu não sei se seja, sei lá, um CEO ou alguma coisa do tipo, mas um trabalho, assim, regular, é admirável você ter um work-life balance legal, não você ficar tão bitolado em produzir, porque, né, essa não é a cultura daqui. Eles apreciam muito ter reunião e perguntar como é que você tá se sentindo bem, como é que tá o trabalho, tá muita coisa pra você, quer diminuir alguma coisa. Enfim, perguntar como é que você tá se sentindo. Isso é uma coisa que eu nunca tive muito no Brasil, assim, e aqui eu tenho bastante, então eu acho ótimo. Como arrumar emprego fora? E eu coloquei essa pergunta aqui porque eu acho legal eu responder isso, porque eu posso falar que eu não sei também, assim, cada pessoa fala uma coisa, cada pessoa tem a sua dica. A minha dica foi fazer networking, tipo, foi o que me deu emprego. Mas eu acho que você tem que fazer networking, não só isso, mas ser, né, bem qualificado, falar
a língua nativa do país, se possível, ou pelo menos um inglês muito bom, depende do país que você tá. Essas dicas que todo mundo já dá, mas assim, eu não posso falar assim, vamos fazer um curso, ou vou dar uma mentoria de como arrumar emprego fora, porque é muito variável, né? Primeiro, eu acho que tem que entender o mercado do país que você tá indo, você tem que entender, além do mercado, a área que você atua, como que ela é naquele país, você precisa falar a língua nativa ou não, como conhecer pessoas dessa área e tudo mais. É complexo fazer um tutorial de como arrumar um emprego fora ou algo do tipo, porque é muito variável mesmo, assim, não tem como falar, é assim que se arruma um emprego fora. Mas sempre que me fazem essa pergunta, eu respondo isso. Eu falo, depende da sua área, depende do país, depende de quantos anos você trabalha na tua área, depende de muita coisa. Aí a última pergunta é, a sua família já foi conhecer a Suécia? E sim, a minha família, no caso, foi a minha mãe e meu padrasto. Eles ficaram 10 dias aqui em Estocolmo, foi muito legal. Porque eles não são muito de viajar, eles viajam mais dentro do Brasil, assim, mas eles não são de fazer viagens longas e ficar muito tempo fora de casa, e muito tempo no avião e tudo mais. Então, assim, foi muito legal pra eles verem tudo novo, assim, e era época de verão, então tava, tipo, claro. E aí eles ficaram, meu Deus, como pode esse dia durar tanto tempo? Como podem as coisas tão diferentes e caras, porque aqui é muito caro, né? E, enfim, mas foi muito divertido, eles adoraram e eu não vejo a hora deles voltarem, mas eu quero que eles voltem agora ou no outono ou no inverno, pra ver uma estação diferente, pra, sei lá, passar o Natal aqui, alguma coisa, eu acho que vai ser bem legal. E foi isso, amigas, 20 perguntas respondidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, sei lá, coisas que queiram saber, queiram adicionar, queiram, enfim, né, complementar, sei lá, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar, né, eu sempre gosto de ter essa troca com vocês. E não esqueçam, né, de se inscrever no canal, porque daí você consegue ver mais vídeos. Porque se você se inscreve, você recebe a notificação, né, se você ativar a notificação também. Aí você vai ver mais vlogs, mais vídeos da minha vida, da minha rotina, que eu acho que vocês vão gostar bastante. É isso, um beijo e até a próxima.